Oi, pessoal. Então, hoje nossa aula ela vai ser concentrada basicamente na gente fazer a correção da nossa prova, certo? Então, eu sei que vocês já receberam feedback no dia que vocês fizeram a prova. Sei que esse feedback ele é muito importante porque ele vai ajudar vocês a identificarem em que é que vocês estão errando, inclusive, pessoal, para melhorar ainda mais o rendimento de vocês. Porque vocês sabendo onde vocês estão errando, onde vocês estão se equivocando, vocês podem melhorar, vocês podem tirar dúvida, vocês podem correr atrás para que não fique muito tarde, certo? Não fique muito tarde para vocês tirarem essas dúvidas. Então, é bem importante a gente fazer essa correção, é bem importante também vocês darem uma olhada naquilo que vocês erraram, naquilo que não saiu tão bem, porque a partir disso vocês vão começar a ver, ó, você está errando nisso, você está errando nisso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás do professor, eu tenho que pedir, ó, professor, a gente poderia ver mais isso aqui, a gente poderia treinar essa parte aqui, certo? Então, isso é muito importante para todos vocês fizessem essa leitura, certo? Da prova e que procurassem ver onde erraram, para que nós pudéssemos ir corrigindo, para que nós pudéssemos ir treinando ainda mais esses pontos que vocês não se saíram tão bem, certo? Então, isso é uma das coisas mais importantes, a gente treinar esses pontos que vocês não se saíram tão bem durante a prova. Então, nessa turma, a gente teve algumas recuperações, certo? A gente teve alguns probleminhas, mas aí a gente vai tirando de letra aos poucos. Aos poucos a gente vai melhorando isso aí. Então, para que a gente não se alongue muito, a questão número 1, ela dizia o seguinte, certo? Há 6 anos queria ser cocina. Há 7 anos queria ser Napoleón. Desde entonces, mi ambición no dejó de crecer, como mi delirio de grandeza. Essa questão aí nós já tínhamos feito ela naquelas questões comentadas, não sei se vocês estão lembrados, certo? Naquelas questões comentadas. E a resposta a gente tinha visto que era a letra C, que a ambição dessa pessoa, ela cresceu na mesma proporção do seu delírio de grandeza, ou seja, da sua crença de que é grande, de que é alguma pessoa importante, certo? Então, essa primeira questão, a gente percebe isso porque, ó, aos 6 anos queria ser cozinheiro, aos 7 anos queria ser Napoleão. Olha a diferença entre um cozinheiro e Napoleão, né? É uma diferença muito grande. E desde então a minha ambição não deixou de crescer, assim como o meu delírio de grandeza, certo? A gente poderia colocar um assim ali naquela parte, certo? Não deixou de crescer como meu delírio de grandeza. Ou seja, as duas coisas cresceram na mesma proporção, certo? Isso é uma questão que, se vocês souberem, se vocês exercitarem um mínimo de conhecimento de lógica da língua portuguesa, vocês responderiam bem essa questão aí. A questão número 2 dizia o seguinte: la sola diferencia entre yo y un loco es que no soy loco. Ainda que a frase possa parecer incoerente, sua coerência se dá justamente porque dali. A gente também respondeu essa questão na nossa avaliação, certo? No nosso exercício, nas questões comentadas que a gente fez. Seria a letra B, ele nega sua loucura, certo? Ele diz, a única diferença entre eu e um louco é que eu não sou louco, ou seja, ele está negando a loucura dele. Então, como se fosse uma espécie de ironia dentro da loucura, ou seja, ele é louco, mas ele não admite que é louco, certo? Então, seria a letra B. Para as questões 3 e 4, nós tínhamos um pequeno texto, certo? O texto se chamava Dolor Muscular. Então, eu vou ler esse texto em português, certo? Porque vocês já leram esse texto em espanhol, e a gente vai responder as questões 3 e 4. Ela é o seguinte: dor muscular. Se o músculo se contrai ritmicamente em presença de uma irrigação sanguínea adequada, por geral, ou seja, pelo geral, não se produz dor. No entanto, se obstrui a irrigação em um músculo, as contrações, de repente, ou seja, imediatamente, causam dor.
Esta dor, lembrem que a palavra dolor, que é a palavra dor em espanhol, ela é masculino, certo? El dolor, não é la dolor. Esta persiste depois da contração até que se restabelece o fluxo sanguíneo. Se faz que o músculo, com irrigação normal, se contraia continuamente, sem períodos de relaxação, de relaxamento, também começa a doer, porque a contração mantida comprime os vasos sanguíneos que o irrigam. Então, questão número 3 é o seguinte: o texto tem como tema principal, nós temos la dolor y el contracción muscular, el dolor y la contracción muscular, el dolor y los vasos sanguíneos, la dolor y las contracciones musculares, el dolor y la contracción muscular. Essa questão aí, pessoal, é uma pegadinha, certo? É uma pegadinha. Vou colocar aqui a resposta para vocês verem e vocês vão entender por que ela é uma pegadinha. Ela é uma pegadinha, pessoal, porque, ó, vejam, a resposta que eu tenho aqui, ela é a letra B. El dolor y la contracción. Por que é que eu disse a vocês na hora que a gente leu o texto que a palavra dor era masculino? Por causa disso aqui. Então, el dolor y la contracción muscular, certo? Não podia ser a letra C, el dolor y los vasos sanguíneos, porque não estava falando de vasos sanguíneos diretamente, estava falando da contração muscular. Então, a gente excluía a letra A gente excluía a letra D. Por quê? Porque a palavra dolor, a palavra dor, substantivo dor, ela está no feminino. E dor em espanhol, dolor, é masculino. Então, a letra A e a letra D a gente já tirava. A letra C a gente tirava por causa dos vasos sanguíneos. E a letra E a gente tirava, pessoal, porque, olha, e las contracción muscular. Ou seja, é plural, las contracciones musculares, certo? Então, estava errado também. A correta seria a letra B. Na número 4 dizia, la frase empieza a doler, no texto, se refere a. Então, no texto, tem essa parte aqui, ó, que fala, logo aqui no começo, aqui, ó, nessa partezinha aqui, também empieza a doler, certo? Que diz assim, que se a gente mexe, se a gente bloqueia o fluxo sanguíneo sem período de relaxamento, também vão começar a doer. Então, ela seria a letra, você já tem aí, ela seria a letra D, certo? É o início do processo de dor, ou seja, ela se refere ao quê? Ao final do processo de dor? Não. Ao processo intermediário de dor? Não, porque se começa a doer, ele não é um processo intermediário. Ela fala de nenhum tipo de dor? Não. E ela fala que está sentindo muita dor? Não. Então, só restava a letra D. Empieza significa começa, certo? Então, vejam como que também nas questões assim simples, a gente vai ter muito vocabulário. Então, começa a doer. Começa a doer, então, significa que é o início do processo de dor. Essa quinta questão, a gente é da Universidade Federal Fluminense, a gente também tinha feito ela naquelas questões comentadas. Então, diz o seguinte, los tubos de pintura limpios, brillantes, contienen un montón de experiencia para mí. Los acaricio con mis manos temblantes de emoción, como deben hacerlo los enamorados. Me veo ya gozar la pintura. Ele está falando que os tubos de tinta, eles têm uma experiência muito boa para ele, que ele acaricia esses tubos com suas mãos tremendo de emoção, como fazem os enamorados. Ou seja, isso dá uma ideia de quê, pessoal? De sensualidade, né? Então, seria a letra A. A gente já tinha feito essa questão nas questões comentadas. Então, pessoal, essa era a nossa prova. 5 questões como aparecem no Enem, certo? 5 questões como aparecem no Enem. E vejam que não havia muita dificuldade. Então, o que eu pediria a vocês agora é o seguinte, que vocês pudessem ver as questões que vocês erraram, pudessem ver se foi por uma questão de vocabulário, se foi por uma questão de figura de linguagem, se foi a questão da pegadinha, para a gente treinar mais questões desse tipo, certo? A gente treinar mais questões desse tipo nas nossas próximas aulas, porque esse 4º bimestre nós também trabalharemos com questões
de Enem e de vestibulares. Então, fica a dica para que vocês possam fazer uma pequena lista de todas essas questões que vão aparecendo aí. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, um grande abraço para todos. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula, galera.